Oi, gente! Canal YouTube Eli Correia Oficial, o canal da saudade. No rádio, gente, são mais de 40 anos de sucesso absoluto. É a maior audiência de todos os tempos no rádio brasileiro, a Sessão da Saudade. E no canal YouTube se repete o sucesso. Mais de 500 mil inscritos, mais de 500 mil. Tá faltando você se inscrever também. Se inscreva, dê aquele like, faça aquele joinha e acione o sininho, porque sininho tocou, é mais uma carta de saudade, é mais uma história que a vida escreveu. E se você lembrar, conheça o nosso site elicorreioficial.com.br. Tem um mundo esperando por você lá no nosso site, tá bom? E no canal YouTube Eli Correia Oficial, Luciana, a pesquisa e a colaboradora da morte. Em 1982, eu era estudante de psicologia e logo nos primeiros dias de aula eu fiquei amiga de uma moça muito interessante que dizia que amava tudo relacionado à psicologia, já que a sua mãe também era psicóloga, também era da área. Essa moça passou a vida estudando e lendo livros sobre a mente humana, sobre os sentimentos. Uma ótima aluna, mas apesar de conversarmos muito na faculdade, nunca saímos fora dali. O nosso relacionamento se resumia à sala de aula. Sim, só ali dentro da faculdade. Estávamos no final daquele ano e cada aluno ficou responsável por um tipo de pesquisa. Alguns foram para casas de ajuda a queimados. Outros fizeram estágio em casas de repouso, asilos. Outros foram cuidar de pessoas com anomalias físicas. E ela ficou responsável por pesquisar o comportamento das pessoas nos velórios e enterros. Primeiro, ela estudou teorias sobre este comportamento de pessoas em velórios e enterros. Mas depois, ela resolveu partir para a prática, visitando discretamente velórios e enterros. Ia no cemitério e visitava ali aqueles enterros, aqueles velórios estranhos. O primeiro velório foi de um senhor de idade, que tinha sido um professor muito conhecido, muito famoso. A cerimônia desse velório, quando estava prestes a acontecer o sepultamento, foi uma cerimônia cheia de pompa, cheia de discursos. Muitas pessoas, muitas coroas de flores. Porém, uma em especial chamou a atenção desta minha amiga, desta colega. Uma idosa, de cabelos bem branquinhos, vestida de preto, com uma mantilha negra e antiga na cabeça. Toda de preto, cabelos bem brancos, uma mantilha preta sobre a sua cabeça. Parecia uma espanhola de algum outro século. A primeira vez que minha amiga olhou para esta mulher, ela teve a impressão de que esta mulher, de que esta velhinha estava flutuando. Ela olhou meio assim, deu a sensação, a impressão de que ela estava flutuando, como se ela não tivesse pernas. Mas quando ela olhou novamente para esta esquisita figura, viu as pernas normais e concluiu que aquilo foi uma ilusão ótica, que ela teve a sensação de que a velhinha flutuava. O segundo velório foi de uma criança pobre. O segundo velório foi num cemitério da periferia. A criança muito pobre, pobrezinha mesmo. E ela então começou a fazer anotações da pesquisa
que ela realizava. Tudo de maneira muito discreta. E começou a observar as pessoas. A diferença de um velório, de pessoa, vamos dizer assim, rica, de uma pessoa importante, de uma pessoa conhecida, do velório das pessoas mais simples, mais humildes. É diferente o velório de uma pessoa, vamos dizer, pobre e de uma pessoa rica. E ela está anotando tudo ali, os detalhes. E quando de repente ela se assustou, quando viu novamente aquela estranha senhora, aquela estranha velhinha. Sim, aquela velhinha do primeiro velório. O velório tinha sido 2, 3 dias antes. Agora ali, naquele velório, ela até se assustou. A mesma figura, cabelos brancos, toda vestida de preto, inclusive sapatos pretos, e uma mantilha sobre a cabeça. Então a minha amiga resolveu olhar para esta mulher com mais cuidado. Ela começou a olhar assim, de maneira mais detalhada. Porém, é nesse momento que a velhinha olha em sua direção e com os seus olhos meio que fulminantes, ela olhou assim e até deixou a minha amiga, a minha colega, assim, sem reação. Sabe quando uma pessoa olha para outra e ela fica meio perdida? Foi o que aconteceu com essa estudante. Mas o que mais impressionou essa minha colega de aula, colega de escola, foi que ela teve uma sensação ou uma impressão, ou ela viu mesmo, que quando aquela velhinha olhou para ela de maneira fulminante, ela teve a sensação, ela teve a impressão de ter visto esta velhinha olhando para ela, porém dos seus olhos como se fossem 2 estrelas. Assim, sabe quando uma pessoa olha para outra e ela teria reparado que dos olhos dessa mulher, sabe, teriam brilhado 2 estrelas assim, sabe, esquisito, estranho mesmo. Por fim, ela se arrepiou inteira, se arrepiou toda e saiu correndo desse velório pensando: isso só pode ter sido bobagem da minha cabeça, isso só pode ter sido, sabe, realmente impressão minha, e foi embora. Mas a pesquisa tinha que continuar com pelo menos 3 velórios, e ela vai no 3º velório, dali mais 2, 3 dias. O 3º velório que essa minha colega visitou foi o velório de um grande empresário, amigo inclusive de sua família. Amigo inclusive de sua família. E por ser um velório de gente rica, de um empresário, só entrava quem fosse conhecido. Ela entrou porque conhecia a família. Aliás, não só ela, mas também como familiares dela estavam ali no velório. E dentro do local, até mesmo dessa pessoa, ela teve uma surpresa impressionante. A mulher esquisita, a mulher estranha, não estava lá também? Impressionante, amedrontador, assustador. Após o enterro, ela decidiu seguir aquela idosa, aquela velha, estranha, assustadora, que parecia amar velórios. A idosa ficou depois do sepultamento, depois do enterro, andando pelo cemitério. E essa minha amiga atrás dela, sem que ela percebesse. Essa mulher caminhava aqui, caminhava ali,
andava entre os túmulos e a minha amiga meio que às escondidas seguindo. Não, eu agora tenho que descobrir, eu agora tenho que conversar com ela. A minha pesquisa ficará incompleta se eu não ouvi-la. Sei lá, se eu não escutá-la, se eu não pesquisá-la. Porque, poxa, e ela então continua seguindo esta mulher. Essa mulher anda por um lado, anda por outro, passa por um túmulo, passa por outro. Foi quando então essa velhinha parou em um túmulo marrom, um túmulo com uma lápide bem grande. Então ela disse para ela mesma: agora é a hora. Agora eu vou me aproximar dessa velhinha e vou fazer uma entrevista com ela. Eu quero saber o que cerca essa mulher. Poxa, em 3 velórios, nos 3 eu a vi. E a velhinha, parada naquele túmulo marrom, ela decidiu: agora eu vou conversar com ela. Era como se a velhinha a estivesse esperando. Sabe quando você está assim, meio que dando um tempo para a pessoa chegar? E ela resolveu chegar até essa mulher. Olhando aquela velhinha estranha, ao lado dela, aquela mantilha preta que descia da cabeça até a cintura, aquela roupa preta, aqueles cabelos brancos, aquele sapato preto. Ela olha para a velhinha, olha para a lápide do túmulo e meio que sem querer, e meio que assombrada, diz: Ave Maria! A velhinha se volta para ela e diz: Ave, minha filha. Então ela perguntou: como é possível? Como é possível? A voz não saía. A voz dela não saía, mas ela... Como é possível? A foto da mulher enterrada nesse túmulo é a cara da senhora. A mulher aqui é a senhora. Sou eu mesmo. Você não está errada, não. A mulher que está enterrada aqui, neste túmulo marrom, e que você vê ali naquela foto, sou eu mesma. Sou eu. Mas como pode? Como pode? Isso não é possível. Só pode ser uma brincadeira ou uma alucinação que eu estou tendo aqui. Não é possível, como pode? Só pode ser, eu não sei, uma brincadeira, uma alucinação. Sim, uma alucinação que eu estou tendo aqui nesse cemitério. Não, você não está tendo alucinação alguma. Sou eu mesma que estou enterrada neste túmulo. Olha, eu estou morrendo de medo. Eu estou apavorada. Mas eu estou fazendo uma pesquisa. O comportamento de pessoas que vão a velórios, que vão a enterros. Eu não sei o que é tudo isso, mas eu pergunto: por que a senhora visita tantos velórios e tantos enterros? Por que a senhora está sempre nos cemitérios? Qual é a explicação disso? E qual a explicação da senhora estar aqui e ao mesmo tempo sepultada? É quando então a velhinha olha bem nos olhos de minha amiga e, como se saíssem faíscas, como se fossem estrelas brilhando, calmamente a velhinha falou: eu nasci, minha filha, há muito tempo, e morri também há alguns anos. Veja ali a lápide, os anos em que nasci e morri. A minha vida foi indolente, sem graça, sem sentido. Fui filha única, não me casei, não tive filhos.
Eu apenas ficava vegetando em casa, sem fazer nada. Pura preguiça. Quando então os meus pais morreram. Veja eles ali, ó. Meu pai e a minha mãe. E vivia tranquilamente com a pensão deixada por eles. E quando eu morri, a primeira coisa que eu vi foi o filme da minha vida. Um filme da minha vida inteira. E eu senti um tremendo vazio. Em primeiro lugar, um anjo tentou me levar para o céu. Mas lá no céu não me aceitaram. Porque não tinha feito nada de útil, nem para mim, nem para a humanidade. Depois, o mesmo anjo tentou me levar para o inferno. Mas nem o diabo me aceitou. Porque também eu não era má o suficiente. Após isso, o anjo me levou para o purgatório. Mas o guardião de lá também não me aceitou, alegando que eu também não tinha feito nenhum pecado para purgar. Então apareceu o chefe deste anjo, que falou que o melhor a fazer era dar uma missão útil para mim, como a colaboradora da morte. Sem entender muito bem o que a senhora dizia, ainda se sentindo como que se tivesse num filme de ficção, a minha amiga indagou: mas e o que uma colaboradora da morte faz? Qual é essa sua incumbência de ser a colaboradora da morte? Qual é o sentido disso? Qual é a sua obrigação sendo uma colaboradora da morte? Uma colaboradora da morte tem uma missão parecida com a deste anjo. Quando alguém morre, ela coloca o filme da vida desta pessoa falecida para ela ver e guia sua alma para estes lugares: o céu, o purgatório e o inferno. Após escutar isso, a minha amiga desmaiou. Socorrida, levada ao hospital, ela contou a história para os enfermeiros, que, claro, não acreditaram nela. E mais, ela começou a dizer aos enfermeiros e enfermeiras que estavam ali naquele quarto onde ela estava sendo atendida, ela começou a dizer a eles que o incrível, ela estava vendo o filme da sua vida. Ela estava vendo o filme da sua vida diante dos seus olhos. Os enfermeiros disseram: ela está alucinando. Isso aí é alucinação. E ela, a minha amiga no hospital, começou a dizer: eu agora estou no céu. Eu agora estou no céu. A colaboradora da morte está me levando agora para o purgatório. Para o purgatório. Agora ela está me levando para o inferno. Os enfermeiros ao redor até começaram meio que até a rirem. Ela estava tendo uma alucinação daquilo que ela havia dito, que ela presenciou no cemitério. E ela ali no hospital, passando por aquele mesmo processo. O céu, purgatório, inferno. E quando de repente, deixando todos ali perplexos, a pulsação, cadê a pulsação? Pulsação, sumiu a pulsação, cadê a pulsação? O coração, massagem no coração, sabe? Começam os procedimentos, porque minha amiga, minha colega de faculdade,
incumbida daquela pesquisa, do comportamento nas pessoas, o comportamento das pessoas em velórios, em enterros. Ela estava ali no hospital, tendo uma parada cardíaca. Uma parada cardiorrespiratória. E por mais que eles ali fizessem, estando até mesmo no hospital, minha amiga não resistiu e veio a falecer. Hesitei muito, pensei bastante em contar essa história, em escrever essa história, porque inclusive a família dela parece não acreditar muito no que os enfermeiros disseram. Eu acreditei em toda a pesquisa que ela fez, em tudo que ela escreveu e em tudo que ela falou no hospital para os enfermeiros. Eu acreditei. E até hoje, quando vou a um velório, a um enterro, eu olho para todos os lados, ressabiada e com muito medo de me deparar, de repente encontrar a colaboradora da morte. Esta é a história que a vida escreveu. Que saudade de você! Luciana, a pesquisa e a colaboradora da morte. História do canal YouTube Eli Correia Oficial.